paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa EBD em seu lar. Este programa é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Joinville, que temos como nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior. Ele também é o vice-presidente da Convenção do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, no qual mandamos um abraço ao nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior. Na coordenação do Departamento da Escola Bíblica Dominical, temos o nosso amigo, pastor Josias Rosa, que é o coordenador geral do Departamento da Escola Bíblica Dominical, e estamos ao seu lado trabalhando, este que vos fala, pastor Eliezer Fagundes, também pastor Aguinaldo Luiz e pastor Alinor dos Santos. Nós, nesta oportunidade, estamos com um novo trimestre e estudando neste momento, a lição número 2. Neste trimestre, estamos estudando aqui o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Olha só, se você ainda não comprou a sua revista, procure lá na sua congregação, seu superintendente, secretário, adquira a sua revista da Escola Bíblica Dominical e também adquira o livro, né? Sempre com a revista temos também o livro-texto. O comentarista desse trimestre é o pastor Elienay Cabral, um pastor renomado, conhecido, e está comentando todo esse trimestre. Nós já vimos a lição número 1, trabalhamos no domingo anterior, sobre o mundo do apóstolo Paulo. E hoje, nesta oportunidade, estaremos estudando a lição número 2, que tem como tema Saulo de Tarso, o perseguidor. Mas antes de darmos continuidade, aqui ao nosso texto áureo, Verdade e Prática, eu quero apresentar aqui os nossos comentaristas nesta oportunidade. Temos a honra de receber aqui pastor Anderson Nunes, pastor setorial ali do setor 65, e também o diretor do SECOM. SECOM é o curso de orientação ministerial. Então, faz parte também da nossa escola bíblica dominical, formando professores, formando mestres, e o pastor Anderson Nunes é o diretor do SECOM. Temos também aqui, muita honra de apresentar o pastor Ricardo dos Santos, pastor setorial do setor 12, e também o segundo coordenador geral do discipulado aqui em Joinville. Neste momento, eu passo os microfones para que os pastores deem as suas saudações. Paz do Senhor, pastor Anderson. A paz do Senhor, pastor Eliezer, para nós é uma alegria, uma honra, mais uma vez estar aqui para juntos comentarmos esta maravilhosa lição do nosso quarto trimestre do ano 2021. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é uma alegria, uma honra estarmos mais uma vez aqui no programa da Escola Bíblica Dominical, junto aqui com o pastor Eliezer, também o pastor Anderson Nunes, tendo a oportunidade de comentar a lição de número 2 do quarto trimestre, que tem como tema Saulo de Tarso, o perseguidor. É sempre muito bom estar aqui, vivendo este momento e de alguma forma, trazer algo da parte de Deus para aqueles que estão nos assistindo, os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Ouvimos aí os nossos comentaristas, pastores, que vamos estar trabalhando aqui o tema da lição número 2. Eu quero também deixar um abraço a todos os nossos irmãos que nos ouvem pela 107,5 FM. A nossa rádio simplesmente diferente. Todos os domingos, a partir das 10 da manhã, nós temos a EBD em seu lar, através dos canais da IADIO, canais de TV, né, YouTube, e também da nossa rádio 107,5 FM. Também quero fazer um convite para você. Todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, nós temos o nosso programa EBD em Foco, pela 107,5 FM, e você é o nosso convidado. Participe, esteja ouvindo a nossa programação. E todos os domingos, você já sabe, né? A partir das 9 horas da manhã,
nós temos a nossa escola bíblica dominical em todas as nossas congregações. A escola bíblica dominical aqui em Joinville é uma das maiores do sul do país e do Brasil, e nós temos aí mais de 10 mil alunos que estudam a palavra de Deus aos domingos pela manhã, nas nossas mais de 170 congregações aqui em Joinville. E nós louvamos a Deus por isso. E você, se ainda não é nosso aluno, eu faço um convite especial. Venha ser o nosso aluno da Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Vamos lá para a nossa lição número 2. O nosso tema já foi falado, Saulo de Tarso, o perseguidor. O nosso texto áureo encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A nossa verdade prática diz assim: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. Realmente, nós vamos estar estudando aqui quantas perseguições os crentes e a igreja já passaram, mas a igreja continua de pé, a igreja continua marchando. Como tem um corinho antigo, a igreja continua marchando e nós louvamos a Deus por isso. A nossa leitura bíblica em classe, nós queremos fazer leitura juntamente com você. Eu vou ler aqui 3 versículos e os nossos pastores também vão estar nos acompanhando aqui, lendo também na continuidade. Atos capítulo 8, versículo 1, diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 22, versículo 4 e 5. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Atos capítulo 26, versículos 9, 10 e 11. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obrigava a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Glória a Deus. Esta foi a nossa leitura bíblica em classe. Nós temos o objetivo geral desta lição, conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Será que ainda existe perseguição aos cristãos? Nós vamos falar sobre isso, tá? Objetivos específicos. Primeiro, elencar as características persecutórias de Saulo, porque Saulo era um perseguidor, né? O segundo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. E o terceiro objetivo específico, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Então, nós vimos na lição número 1 sobre o mundo do apóstolo Paulo. Ali entendemos e aprendemos da onde veio este homem zeloso, né, este homem fariseu, quais eram as suas características, e aprendemos muito sobre a vida dele, quem era o apóstolo Paulo. E nesta lição,
nós vamos aqui estar estudando sobre o que ele fez antes da sua conversão. Por que ele se tornou um perseguidor da igreja? Quais eram as razões de o Saulo ser um perseguidor dos cristãos? Então é sobre isso que nós vamos falar, Este homem fariseu, zeloso, chamado Saulo de Tarso, que tinha esse zelo pelo judaísmo e por causa disso ele se tornou um perseguidor. Mas quando Jesus encontrou ele, transformou aquele perseguidor num ganhador de almas. Glória a Deus por isso, Nós vamos então para o tópico número 1, com o pastor Anderson Nunes. Vamos trabalhar aqui o tema número 1, fala Saulo de Tarso, o perseguidor implacável, e nós temos 3 subtópicos. O primeiro, Saulo descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. O segundo subtópico, as ameaças de Saulo de Tarso. E o terceiro, por que Saulo perseguia os cristãos. Pastor Anderson. Tópico 1, Saulo de Tarso, perseguidor implacável. Subtópico 1, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. 1 Timóteo 1 e 13. Lucas, o escritor de Atos, no capítulo de número 7, versículo 58, ele cita pela primeira vez este nome desse jovem chamado Saulo. Sobre os pés dele, as testemunhas, ou falsas testemunhas, colocaram aos pés deste moço chamado Saulo as suas túnicas para apedrejar a Estevão. E em Atos capítulo 8, versículo 1, Lucas vai falar novamente a respeito dele, dizendo que ele consentiu na morte de Estevão. Segundo John Stott, ele escreve que Saulo, ali, naquele momento, era o representante do Sinédrio, apesar de não fazer ainda parte do Sinédrio, ele ali era o representante do Sinédrio na morte, no martírio de Estevão. E Saulo, Lucas começa o chamando de Saulo, que é o seu nome hebreu, que Saulo vem do hebraico Saul, que é o nome do primeiro rei de Israel, que era também, assim como Saulo, da tribo de Benjamim. Como aprendemos na primeira lição, Saulo nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, e estudou ali na escola anexa à sinagoga, desde os seus 6 anos até os 14 anos, quando passa para o terceiro círculo de estudo do menino judeu, o qual ele pode escolher, passando, portanto, nos 2 primeiros crivos, ali mesmo na cidade de Tarso, na escola anexa à sinagoga. Agora ele vai até Jerusalém e escolhe como o seu mestre Gamaliel e vai estudar aos pés de Gamaliel, que ele vai dizer em Atos 22, contando a respeito da sua história. E Saulo, que vinha de uma família já de judeus, fariseus, seu pai era influente na sinagoga e era um fariseu, e portanto ele também vai se declarar em Filipenses capítulo 3, versículo 5, que ele, além de ser um judeu, ele vai dizer que ele é de Israel, da linhagem de Israel, ele tem sangue de Abraão, natural de Tarso, apesar de nascer fora do território de Israel, mas ele tem sangue de Abraão, e vai dizer que é hebreu de hebreus, porque ele, apesar de falar grego, pois ele nasce em um momento em que a cultura grega está em todo o mundo, apesar do Império Romano já estar no poder há quase 60 anos, mas ainda a cultura grega é muito forte no mundo
de então. Ele falava grego, mas ele está dizendo, eu não tenho cultura helenística. Eu sou hebreu de hebreus, porque ele falava o hebraico e também o aramaico. Saulo era uma pessoa muito culta e estudou aos pés do melhor, Gamaliel, que era neto de Léo, que em Jerusalém tinha duas escolas importantes, que era de Shammai e de Léo, e Gamaliel era neto de Léo, e Paulo estudou aos pés desse grande mestre chamado Gamaliel. E Saulo, segundo historiadores, ele tinha em mente a cadeira de Gamaliel no Sinédrio. Saulo não era qualquer um. Saulo tinha um zelo, como já disse aqui pastor Eliezer, que ele era fariseu, e ele vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 5, que ele era da seita dos fariseus. E na época de Jesus havia algumas seitas do judaísmo, sendo elas, primeira fariseus, saduceus, essênios, zelotes e herodianos. Ele fazia parte da seita dos fariseus, que eram guardiões da lei mosaica. E aqui nós vamos ver, falando a respeito dele ser um perseguidor, um homem que, ao ouvir Estevão pregando, ficou enfurecido com o que ele estava ouvindo, realmente, porque ele era alguém que, além de conhecer muito bem a lei, ele era contrário realmente a tudo aquilo que chamava atenção ao nome de Jesus. Subtópico 2, as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças e morte, Atos 9:1. Essa expressão aqui, ela está falando de Saulo como se ele fosse um animal. Aqui quer dizer que ele estava muito enfurecido, com ódio dos cristãos, que nós vamos ver que Lucas vai chamá-los, no capítulo número 9 de Atos, da seita O Caminho. E realmente os pais da igreja vão nos dizer que assim eram chamados os cristãos no primeiro século, a seita O Caminho. E Saulo era avesso a esses seguidores de Cristo. E ele tem aqui essa expressão, Lucas vai usar essa expressão, que ele está bufando como um animal que persegue a sua presa. Ele está com muita raiva, com muito ódio. Subtópico 3, porque Saulo perseguia os cristãos. Ele perseguia pelo seu zelo pela lei. Como já disse, ele estudou aos pés de um grande mestre. E ele, conhecedor da lei, ao ouvir a pregação de Estevão, falando a respeito de Jesus, que morreu e ressuscitou, e estava à destra do Pai, para um fariseu, isso era uma grande blasfêmia. E ele, portanto, tudo o que falava a respeito de Jesus, lhe trazia ódio, raiva. Então Saulo está enfurecido, porque para ele é imaginável que o Messias que eles tanto esperavam seria alguém que foi condenado e morto, crucificado numa morte vergonhosa na cruz. Para ele isso era inadmissível, porque tanto os fariseus como os saduceus, eles esperavam um Messias político, um Messias que tiraria Herodes do trono, se assentaria no trono de Davi, traria de volta a glória a Israel e livraria Israel do jugo romano, que, diga-se de passagem,
trouxe aos judeus pesados tributos e muitas outras coisas que trouxe sofrimento e vergonha aos judeus. Então, para ele dizer que Jesus Cristo, aquele que havia morrido na cruz, era o Messias, era algo inadmissível. Por isso, ele perseguia, porque ele queria acabar com a seita que eles chamavam o caminho. E, por ironia do destino, no mesmo capítulo 9, ele perseguia os seguidores de Cristo, que eram chamados como da seita o caminho. E ele teve um encontro com Cristo ressurreto no caminho para Damasco, quando ele pegou da mão de Caifás, que era o sumo sacerdote, e estava com ele alguns oficiais do Sinédrio, uma guarda particular que o seguia até Damasco. E naquela viagem, ele teve um encontro com Cristo, quando estava quase chegando a Damasco. Damasco ficava mais ou menos 230 quilômetros de Jerusalém, e esta viagem era necessário 7 dias para fazer essa viagem. E ele, quando estava chegando ali para prender, acorrentar e espancar e trazer para Jerusalém, para torturar, e ele torturava mesmo, perseguia, ele caçou os cristãos. E como que ele torturava? Ele mesmo vai dizer que fazia-os blasfemar. Nenhum discípulo, seguidor de Cristo, blasfemaria se não fosse através de tortura. Então, Saulo, antes da sua conversão, foi cruel, feroz contra o cristianismo. Glória a Deus, que lição maravilhosa. Pastor Anderson Nunes explanando aqui o tópico número 1, Saulo de Tarso, perseguidor implacável. Pastor Anderson, enquanto o senhor estava falando, me chamou a atenção aqui essa frase que o comentarista pastor Elenay Cabral coloca aqui na lição, que fala assim: Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. E eu tenho aqui uma estatística das Portas Abertas, né, um site Portas Abertas, Igreja Perseguida, que segundo dados de 2021, mais de 340 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação com Cristo. Ou seja, enfrentam perseguições. E eu tenho certeza, pastor Anderson, que dessas 340 milhões de cristãos, muitas delas estão sendo perseguidas por leis dos seus países. E aqui que eu queria que o senhor comentasse alguma coisa, quando as próprias leis do país vêm tirar os nossos direitos como cidadão e muitas vezes perseguir, de manifestar a liberdade religiosa, ir contra os direitos humanos, muitas vezes somente para restringir um povo a não ter a sua liberdade cristã. Isso é muito grave, né? Sim, pastor Eliezer, em várias partes do mundo isso ainda acontece. Nós estamos na bênção aqui no Brasil, pois aqui o Estado é laico e temos liberdade de cultuar ao nosso Deus, mas são muitos os relatos, principalmente em culto de missões, nós ouvimos muitos testemunhos em lugares que é proibido falar o nome de Cristo. Levar uma Bíblia para esse país é algo impensável, é um crime. Em alguns lugares leva até a morte. E, infelizmente, há muitos lugares, e aqui no Brasil, devemos realmente levantar as nossas mãos para os céus e agradecer ao Senhor, porque nós temos liberdade de cultuar, de estar na casa do Senhor. Não muitos dias atrás, alguns meses, nós fomos impedidos por conta da pandemia, e isso nós somos favoráveis, e nós não podíamos estar no templo. E isso foi muito triste para nós. Foi muito triste para a igreja, para aqueles que amam estar
na casa do Senhor, porque o templo tem algo na vida do cristão, algo importantíssimo, porque é ali que falamos com Deus, ali que adoramos a Deus, é ali que Ele fala conosco. É algo maravilhoso estar na presença de Deus. Mas em muitos lugares, eles não têm este privilégio que nós temos. Às vezes alguém até reclama, mas não sabe o que realmente é uma perseguição e o que é um impedimento de estar e servir a esse Deus maravilhoso que nós servimos aqui no Brasil. Glória a Deus. Você que está nos ouvindo nesse momento, aproveite esse momento para adorar o Senhor, aproveite a liberdade que temos de cultuar. Temos uma Constituição Federal, Constituição de 1988, que nos dá liberdade, ali no artigo 5º, direitos fundamentais, liberdade de culto, liberdade de expressar a nossa fé. Como disse o pastor Anderson, vivemos num país laico e nós devemos ser gratos a Deus. E nós, como cristãos evangélicos, devemos e temos a obrigação de orar pelas autoridades. E eu faço uma ressalva aqui, estamos numa campanha de oração aqui em Joinville, né, a pedido do nosso pastor presidente, todas as igrejas orando, intercedendo, que é o papel da igreja nos nossos dias. Orar por quem, pastor Eliezer? Orar pelas autoridades, orar pelas famílias, orar por salvação de almas, que possamos ter essa liberdade de estar na praça pregando, falando do amor de Jesus. Valorize isso, viu, meu irmão? Valorize isso e ore pela nossa nação, que ela venha a ser um celeiro nesses últimos dias da igreja aqui na terra, um celeiro para enviar missionários para esses países que perderam essa liberdade. Esses países, como disse o pastor Anderson, que até uma Bíblia é um crime alguém carregar. Mas hoje nós temos aqui a nossa Bíblia, Bíblias no celular, várias versões. Agradeça a Deus por isso, louve a Deus por isso e ore pelo nosso querido Brasil. O tópico número 2 vai trabalhar aqui a perseguição contra a Igreja de Cristo. E temos aqui os subtópicos: contra os seguidores de Jesus, o primeiro; o segundo, Saulo de Tarso e Estevão; e o terceiro subtópico, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Nosso comentarista, pastor Ricardo dos Santos, com toda a liberdade, trabalhando esse segundo tópico. Glória a Deus. Pastor Eliezer, a igreja de Jesus Cristo, ela sempre foi perseguida, desde o Sinédrio, passando pelos imperadores romanos. Lá no 4º século ela se estabeleceu, mas nunca deixou de ser perseguida. Vimos a perseguição da igreja na pré-reforma e também durante a reforma, onde homens de Deus que professavam Cristo foram perseguidos, torturados, mortos. Nós vimos também no século XX a igreja tendo um dos momentos mais cruéis na perseguição a ela. E, como já ouvimos hoje, já aqui sendo comentado, que essa perseguição continua. Jesus, ele deixou uma palavra para a sua igreja. Ele disse: bem-aventurado, lá no Sermão do Monte, bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quando forem perseguidos e injuriados por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Há uma promessa de vida eterna para a igreja do Senhor Jesus. No mundo, Jesus disse: tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a igreja do Senhor Jesus, ela sempre será perseguida. Por quê? Porque ela é amiga de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que se constitui amigo de Deus passa a ser inimigo do mundo. E todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, nunca vai haver parceria entre a igreja e o mundo. Quanto mais a igreja for fiel ao Senhor, quanto mais ela for fiel à sua palavra,
mais ela sofrerá perseguições. Mas quando a igreja ela é perseguida, na verdade, aqueles que a perseguem não estão apenas perseguindo somente a igreja, mas estão perseguindo aquele que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele prometeu estar com a sua igreja todos os dias. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você que está me assistindo agora, você que está nos ouvindo pela Rádio 107, em algum momento da tua caminhada de fé, você pode ter sido injuriado, você pode ter sido chacoteado pela tua fé, a fé que você professa. E em algum momento a tua alma se sentiu angustiada, mas saiba que Jesus também sofreu as mesmas perseguições. Ele disse para os discípulos: assim como eu fui, como eu sou perseguido, vocês, quando eu partir, vocês também serão perseguidos. E Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está contigo. Vale a pena ser fiel e permanecer fiel. Aqui nesse segundo tópico, nós vemos a perseguição contra a igreja de Cristo. E no subtópico 1, contra os seguidores de Jesus. Paulo, antes Saulo, perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Aqui o texto em Atos 9:1 diz que ele respirava ameaças e morte contra os seguidores de Cristo. Sua intenção era acabar com a igreja. Mas ninguém consegue acabar com a igreja, porque a igreja ela é indestrutível. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo intentou destruir, acabar com a igreja. Esse era o propósito de Paulo. Pelo seu zelo, pelo seu cuidado, pela lei, pela Torá. Saulo, um homem muito culto na cultura judaica e também na greco-romana, e ele, um homem com autoridade na Torá, naturalmente ganhava o respeito do sumo sacerdote e de todo o sinédrio. E ele queria exterminar aquele povo que estava agora começando a se proliferar com a mensagem de boas novas. Aqueles 12 discípulos já não eram mais 12. Eles já eram 3.000, e de repente já não eram mais 3.000, já eram 8.000. E aquilo foi crescendo, foi tomando proporções. O sinédrio estava incomodado com aquilo. E então o sumo sacerdote e os sacerdotes queriam fazer alguma coisa. E o mestre de Paulo, Gamaliel, a quem Paulo aprendeu aos seus pés, estava mais moderado. Gamaliel, ele disse: olha, vamos devagar, porque já surgiu muita gente aí se dizendo Messias, se dizendo Cristo, mas passou. Então, se esse povo, eles são de Deus, a gente não pode lutar contra Deus. Mas se não é, logo vai se desfazer. Só que essa palavra de Gamaliel, ela não satisfez Paulo. O zelo de Paulo e a clareza com que ele via a lei não deixava ele ficar passivo diante da situação. Ele começa, então, a contrapor esse próprio pensamento do seu mestre. E ele disse: não, não pode. Eu até creio que quando o Messias vier, porque essa era uma crença que existia no meio do povo judeu, das 3 eras. A era do caos, 2.000 anos, depois a era da lei, que começava com Moisés, e os outros 2.000 anos, que era a era messiânica. E se entendia que na era messiânica a lei ela poderia terminar, porque ela poderia ser transitória. Paulo tinha essa ideia. Mas na mente dele, crer no Messias com a carreira de Jesus, com a missão de Jesus, um homem de Nazaré, e mais, um homem que foi crucificado. Alguém crucificado não entrava na mente de Paulo.
como o Messias, porque alguém que fosse pendurado no madeiro era tido por maldito, e como Messias, o enviado de Deus, seria maldito, visto que ele olhava para Isaías, e Isaías dizia que o Messias seria um homem cheio do Espírito, cheio da virtude, a virtude seria sobre ele. Então isso não deixava Paulo se aquietar. E ele começa a perseguir, só que nessa perseguição, ele se depara com aqueles que seguiam Cristo, que professavam o Cristo ressurreto, e ele chega em quem? Em Estevão. Estevão, homem cheio do Espírito Santo. E quando ele chega em Estevão, se depara ali dois homens. Estevão, aquele que para ele o novo chegou. E uma vez que o novo chegou, o antigo tem que desaparecer. E do outro lado, Paulo, entendendo que não, o antigo deve permanecer, portanto, o novo deve desaparecer. E nessa visão vem o contraponto. E Estevão também era um homem, não só cheio do Espírito Santo, mas ele era conhecedor da história do judaísmo. E ele tinha argumentos convincentes. E se não bastasse isso, estava na vida de Estevão o Espírito Santo. Estevão era um homem cheio da graça de Deus. Sabe o que é que incomoda o mundo? Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo pela Rádio 107, é uma igreja que tem autoridade e poder. A igreja que não transige com o mundo, a igreja que não se mistura com o mundo, a igreja que permanece fiel, essa igreja ela tem poder e autoridade. E ninguém resiste à autoridade da igreja, porque essa autoridade foi o próprio Cristo que a outorgou. Então, quando alguém cheio do Espírito Santo abre a boca para falar, incomoda o inferno, incomoda os que perseguem. E as palavras de Estevão, elas incomodaram o sinédrio, incomodaram os sacerdotes. E Paulo, ele consentiu no primeiro martírio, que foi a morte de Estevão. Ele estava ali consentindo com a morte de Estevão, sendo o primeiro mártir. Essa perseguição, ela não parou. Ela continua até hoje. Aqui no ponto 3, nós estamos vendo aqui uma intolerância religiosa política contra a igreja atual. Nós acabamos de ouvir o pastor Eliezer dizendo que no site da Missões Portas Abertas, no ano de 2020, foi contabilizado que no mundo 340 milhões de cristãos sofreram perseguições. Eu estava vendo, pastor Eliezer, que no ano 2019 eram 260 milhões que estavam sendo perseguidos. E no ano 2020 isso aumentou para 360 milhões. O que é que gerou isso? Foi a pandemia. Nos países onde a perseguição é mais ferrenha, nas áreas rurais, onde as pessoas precisam de atendimento médico devido a essa pandemia e precisam de alimentação, porque houve lockdowns no mundo inteiro, ao saber que essas pessoas são cristãs, elas não foram assistidas. E elas não só não foram assistidas, como também foram achadas. Porque elas estavam ali no anonimato, mas devido à necessidade, elas tiveram que se manifestar para procurar ajuda. Por isso, esse salto do ano 2019, esses dados são do site de Portas Abertas, que é um trabalho fantástico há muitos anos, que lança luz para a igreja permanecer firme no seu propósito. E ela trouxe esses dados. 2019, 260 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Em 2020, 360 milhões. Isso é mais do que a população
total do Brasil, de cristãos perseguidos no mundo. Essas perseguições, em alguns países, elas se dão pelo zelo nacional, pela religião nacional. Em outros países, são pelo Estado a perseguição. Nós vemos hoje um dos países que mais persegue os cristãos é um país africano, o país da Nigéria. São os que mais perseguem e matam cristãos. Está no top 10 dos países que mais perseguem cristãos. O que causa, o que leva eles a perseguir os cristãos? É eles estar seguindo o islamismo. E o islamismo não aceita nenhuma outra religião, persegue os cristãos. Mas nós também temos a perseguição estatal. Países que têm uma ideologia nefasta, que não aceitam o cristianismo, como a China. A China persegue muitos cristãos. Só no ano 2019, o governo chinês destruiu mais de 5.000 templos cristãos. E agora, em 2019 e 2020, mais de 3.000 templos que a China destruiu. Estão lá, irmãos nossos, sendo perseguidos por professar a mesma fé que eu e você professamos. Mas desde os primórdios, aonde um sangue de um cristão, aonde um sangue de um crente cai no chão, ele se torna semente. E a igreja continua caminhando, como disse o pastor Eliezer, aquela canção que os corais cantam, nas lutas e nas provas. A igreja segue caminhando, ela segue firme no seu propósito. Saulo tentou, lá no início, lá no embrião, destruir a igreja. Mas, na verdade, o Senhor tinha um propósito com ele de perseguir. Passou a ser perseguido e foi um dos grandes baluartes, um dos grandes missionários da igreja primitiva, quem sabe o maior missionário da igreja primitiva, que implantou inúmeras igrejas em toda a Ásia e ganhou milhares de almas para Cristo, porque ninguém consegue parar a marcha da igreja. Glória a Deus. Pastor Ricardo dos Santos trabalhando aí o segundo tópico, a perseguição contra a igreja de Cristo. Pastor Ricardo, nós falamos aqui no primeiro tópico, junto com o pastor Anderson, que não estamos vivendo no nosso país uma perseguição sistemática, né? Mas o senhor falou também no tópico número 2 que a igreja, por ela defender os princípios bíblicos, ela passa por perseguição. Isso é uma realidade. Nós podemos dizer que, por defender a palavra de Deus, estamos na contramão do mundo. Isso é importante os nossos ouvintes entenderem isso. Estamos na contramão do mundo. E por estarmos na contramão do mundo, automaticamente somos perseguidos ideologicamente, culturalmente, filosoficamente, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No momento que nos posicionamos contra o aborto, estamos atraindo alguns perseguidores, por não estarmos na linha que o mundo acha correto. E assim vai. Outros pecados que estão sistematicamente sendo legalizados, como o homossexualismo e tantas coisas, que nós, por termos os princípios cristãos, nos posicionamos pela palavra de Deus. O que fazer, pastor Ricardo? Mantemos os princípios cristãos? Pastor Eliezer, os princípios cristãos são inegáveis. Os princípios cristãos, eles são intrínsecos à nossa fé. Quando nós decidimos negar a nós mesmos, aceitamos o convite de Jesus. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Quando nós tomamos essa decisão, nós aceitamos a servir ao Senhor Jesus fielmente. E a palavra da fé, a palavra da cruz, a mensagem do Evangelho, ela é eterna e imutável. A palavra do Senhor, ela não muda. Os valores da palavra são absolutos, são imutáveis. Hoje nós estamos vivendo, pastor Eliezer,
o relativismo, né? O que é bom para você pode não ser bom para mim. Tudo depende de como a gente olha as coisas, como a gente enxerga as coisas, como a gente aceita as coisas. Isso é uma falácia mundana. Nós temos como regra de fé a palavra do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor, ela permanece. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que era pecado há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, permanece pecado. O que Deus abominava lá no princípio, Deus continua abominando. Aquilo que Deus instituiu lá no início, quando Deus instituiu o casamento entre homem e mulher, essa mesma instituição, ela permanece, porque é uma instituição divina. O nosso Deus, ele é imutável, ele não muda, e nem a sua palavra muda. Hoje existem muitas ideologias que têm como propósito destruir a família, destruir os valores cristãos, destruir a sua família. Você que está nos assistindo agora, você que está nos ouvindo, estão aí as ideologias, e elas não são novas. Essas ideologias estavam lá na igreja primitiva, quando Jesus mandou João escrever à igreja, a carta à igreja de Pérgamo. Lá na igreja de Pérgamo tinha aqueles que seguiam a doutrina de Balaão, que era a doutrina da mistura com o mundo. Lá também tinha a doutrina dos nicolaítas, que pregavam o evangelho da libertinagem, que podia pecar. Quanto mais pecasse, melhor ficava, porque aí o perdão era completo, ensinando uma heresia. Essas heresias já estavam lá na igreja primitiva, e elas hoje estão aí com outra roupagem, para tirar a nossa autoridade, a autoridade da igreja, porque o mundo sabe e o diabo sabe que uma igreja fiel, ela é poderosa e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Diante do que estamos falando aqui, seja um cristão verdadeiro, não um cristão de conveniência, né? Seguindo o relativismo, seguindo muitas vezes heresias, mas seja um cristão fervoroso, um cristão verdadeiro, que ama a palavra de Deus. E se você está me ouvindo, você com certeza é um aluno da escola dominical, você ama a palavra de Deus, você quer buscar mais de Deus, e Deus vai te ajudar a sofrer alguma perseguição ideológica por se posicionar na faculdade, na escola, na rua, perante os seus colegas. Respeite a todos, mas se posicione como um cristão verdadeiro, temente a Deus. Fale os seus princípios, não tenha medo de falar os seus princípios, né? E Deus vai estar te abençoando e te prosperando em todas as áreas. Vamos para o nosso terceiro tópico, que trabalha aqui quando um sistema se volta contra a igreja. E aqui nós vamos trabalhar, subtópico número 1, como era a perseguição contra os primeiros discípulos. Também o subtópico 2, perseguição, tortura e método. E o terceiro, perseguição aos pentecostais. Pastor Anderson. Tópico 3, quando o sistema se volta contra a igreja. Aqui no subtópico 1, como era a perseguição contra os primeiros discípulos. Vemos que no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, após a morte de Estevão, que é o primeiro mártir da igreja cristã, os discípulos se espalharam e algumas cidades receberam esses discípulos, como Damasco, Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia, dentre outras. E nestas cidades não havia templos, eles não estavam nas sinagogas também, mas eles se reuniam nas casas. E vemos que Saulo procurava aonde estavam esses discípulos, chamados de cristãos. Em Atos no capítulo 11, vão ser chamados pela primeira vez de cristãos, porque se pareciam com Cristo. Eles se reuniam nas casas
E Saulo procurava saber onde estavam para persegui-los e, como já foi dito aqui, trazê-los acorrentados para torturar em Jerusalém. Mas essa perseguição, ela foi ficando um tanto menor, que até no ano 70, quando Jerusalém invadida pelo general Tito e praticamente destruída, não existia mais sinédrio, não existia mais templo, e agora a perseguição vinha também do paganismo, porque aonde havia a igreja, eu disse que não havia templos, a cultura de templos vai vir depois, e eles se reuniam nas casas. Então, o que eles professavam, e eu estava ouvindo aqui o pastor Ricardo falando a respeito da intolerância religiosa, que também há, contextualizando hoje, com a nossa igreja, com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país, há intolerância quanto ao nosso modo de pensar, agir, viver, que está dentro da cultura cristã judaica, que temos aí os costumes conforme a Bíblia nos ensina e somos realmente pontuais naquilo que a Bíblia nos ensina. E, lógico que alguém não vai gostar. Há muitas ideologias, hoje muitas tribos, muitos sistemas, muitos ismos que não vêm concordar conosco do modo que pensamos. E aqui também, no primeiro século, não era diferente, pois o paganismo, eles tinham seus cultos e vale lembrar que tanto no Império Grego como no Império Romano, o paganismo era muito grande. E a cultura grega, que era totalmente pagã, e até hoje o panteão grego é bem difundido, todos conhecem os deuses do panteão grego, e os povos, tanto no Velho Testamento, como também dentro do contexto, na formação do cânon do Novo Testamento, os povos eram politeístas, tinham vários deuses. O único povo, o primeiro povo a se destacar pela sua fé em um único Deus, um povo monoteísta, são os hebreus. Então sempre foram perseguidos por crer em um único Deus. E agora, o povo da igreja primitiva, eles têm em suas mãos a carta magna, a palavra de Deus. E eles andavam através dela e logo interferiam na conduta dos demais que habitavam aquelas cidades aonde eles estavam cultuando a esse Deus, a esta fé, que agora é chamada de cristianismo, esta religião. E como eles andavam pela palavra de Deus, eram perseguidos porque, como disse o pastor Ricardo, eles eram diferentes dos demais, porque eles andavam conforme a palavra de Deus e eram instruídos pelos apóstolos e depois pelos pais da igreja. Eu abro aqui, eu percebi que o pastor Ricardo quer falar alguma coisa, a parte para ele, para falar a respeito disso, que realmente eles estavam ali, andando conforme a palavra de Deus e, por ser assim diferentes, eram perseguidos por onde passavam. Interessante, pastor Anderson, que Paulo, ele não escondia, mesmo depois da conversão, a forma como ele perseguia os primeiros cristãos, os primeiros discípulos. Ele entrava nas casas com aquela carta do Sinédrio, né? Ele se baseava na lei, né? Não numa lei romana, mas numa lei religiosa, né? E ele ia, e não só naqueles cristãos de Jerusalém, mas aquela sanha dele de querer acabar com aquele movimento fazia ele ir pela Judéia e até Damasco, que já não era mais território de Israel. Ele já estava
saindo do território de Israel, e para isso ele precisava de leis de extradição, mas mesmo assim ele estava lá pronto para trazer. Ele diz que ele trazia manietados, ou seja, ele acorrentava, trazia, açoitava, prendia. E ele também, aqui no ponto 2, já entrando no ponto 2, né, ele também fazia o terror psicológico, fazendo com que aqueles cristãos viessem blasfemar. Eu estava vendo o pastor Eliezer, há muitos anos atrás, eu li o livro de Richard Umbrand, que foi um pastor na Romênia, no período da Cortina de Ferro, atrás da Cortina de Ferro, que foi a perseguição dos cristãos pelo movimento, pelo comunismo, né, da União Soviética. E ele falando da tortura psicológica que ele sofria quando ele era colocado dentro de um quarto escuro com um som 24 horas dizendo que o comunismo era bom e o cristianismo não prestava. Dia e noite só ouvindo aquelas mensagens, a tortura psicológica. Interessante que Paulo, já lá no princípio, ele usava esse tipo de tortura para os cristãos primitivos. E não só isso, quando prendia esses cristãos, ele sofria o espólio da sua propriedade. O próprio escritor aos Hebreus, lá em Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 34, ele diz: porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos, tendo nos céus uma possessão melhor e permanente. Aqueles cristãos, além de ser tirados de dentro de casa, eram roubados seus bens. Eles ficavam sem nada. Eles caíam na extrema pobreza. E o único crime era professar a fé em Jesus Cristo. E Paulo, ele estava ali no início, usando esses métodos de perseguição, que depois passaram a ser mais cruéis ainda pelo Império Romano, como o pastor Anderson aqui frisou, né? Quando o Império Romano foi usando outras formas de tortura para os cristãos. Quando eu falei aqui da igreja de Pérgamo, em que Jesus disse que lá estava Antipas, a sua fiel testemunha, segundo a tradição, a história da igreja, dizem que ele foi colocado dentro de um touro de bronze e foi levado à fornalha até encandecer e ele morrer ali, cozido, sufocado, né? E outras formas de torturas, como vestir de pele de animais para os leões devorarem. Nós podíamos aqui enumerar muitas coisas depois dessa perseguição do judaísmo, que passou a ser também do Império Romano. E eu quero dizer para você que muitos cristãos hoje, nós vamos ainda falar mais sobre isso no próximo ponto, junto aqui com o pastor Anderson e o pastor Eliezer, mas muitos cristãos hoje sofrem torturas e até o martírio. Você, meu querido irmão, que está nos assistindo, já foi dito aqui no início, nós precisamos ser gratos a Deus todos os dias pela liberdade que temos de estarmos servindo a Jesus. E vemos aqui, pastor Ricardo, pastor Eliezer, no subtópico 2, pastor Ricardo já estava falando a respeito da perseguição, tortura e método, a respeito de Saulo, o caçador, porque ele sai como um caçador para caçar os cristãos. E tudo aquilo que ele fazia com os discípulos de Jesus que estavam espalhados, que eu disse já que em Atos 7, após a morte de Estevão, eles se espalharam. A perseguição fez com que eles se espalhassem. Mas após Saulo ter um encontro com Jesus ressurreto, a Bíblia vai nos dizer que ele adentra a cidade de Damasco. E Deus fala com Ananias ir lá orar para ele.
E Ananias está um tanto relutante porque sabia quem era Saulo, o caçador dos discípulos de Jesus. Aquele que perseguia, que torturava. Mas Deus fala com Ananias: vai, porque ele para mim é um vaso precioso para levar o evangelho aos gentios. Já estava na mente de Deus a graça maravilhosa que chegou até nós. E Paulo foi o apóstolo dos gentios, e ele mesmo vai dizer da sua importância e tudo o quanto ele aprendeu. E eu sempre digo que os dois homens mais cultos da Bíblia Sagrada é Moisés e também Paulo, que são os dois homens mais cultos, mas Deus o preparou para esta grande obra, preparou em toda a cultura existente de então. E ele mesmo vai dizer que ele foi até o Ilírico, que era a parte mais remota que se tinha notícia, e ele vai fazer uso então dos benefícios daquele império para a propagação do evangelho. E agora o caçador, Deus fala a Ananias, ele vai ver o quanto há de padecer por este nome, o qual antes ele tinha ódio, ele sentia raiva. E vamos ver que a partir do capítulo 13, versículo 9, Lucas, o escritor do livro de Atos, ele vai escrever chamando de Saulo, mas também chamado de Paulo. E a partir desse momento, Saulo agora é chamado de Paulo, o seu nome latino, né? Agora um nome romano, para que melhor fosse recebido em toda a cultura de então, em todo lugar que ele chegasse, porque ele era um cidadão romano. Em tudo Paulo estava preparado, porque nasceu na cidade de Tarso, então ele tinha o direito desta cidadania romana. E nós vamos ver que ele foi açoitado, foi apedrejado, foi açoitado várias vezes, apedrejado, preso, passou por naufrágios, perseguições. O caçador virou caça e padeceu na propagação do evangelho de Cristo. E vemos que a figura de Paulo, e até os eruditos vão dizer que realmente a conversão do jovem chamado Saulo é um evento magnífico para a igreja primitiva. Tanto é verdade que Lucas vai citá-lo 3 vezes, em Atos no capítulo 9, em Atos no capítulo 22 e depois no capítulo 26. Porque é o segundo evento mais importante da história da igreja. Mas alguém vai dizer, mas e a morte de Cristo e a sua ressurreição? Esta é para que a igreja nascesse. Agora, o Pentecoste é o principal evento porque é o nascedouro da igreja primitiva. E o segundo evento mais importante, então, segundo os eruditos, é a conversão desse homem que vai mudar, vai levar o nome de Cristo a todas as nações do mundo conhecido de então, com a sua inteligência e sabedoria e cultura, pois ele era um homem erudito e tinha um testemunho muito lindo para contar do seu encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. E vemos que a semente da pregação de Estevão, ele ouviu a pregação, não gostou, mas aquela pregação ficou em sua mente e ele não se esquecia. E não é exagero afirmar que em várias cartas ele fez uso do que ouviu na pregação de Estevão. E quando o Senhor diz a ele, no ato da conversão, e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
duro é recalcitrar contra os aguilhões de Cristo. Jesus está dizendo a ele: você está lutando contra o que está em sua mente. Não é possível que aquele homem disse tudo a respeito desse Jesus, e talvez ele, como erudito da palavra, da lei, da Torá, da Tenac, ele sabia tudo a respeito do Messias, e começou a pensar no livro de Zacarias, no livro de Isaías, e começou a analisar, e havia uma luta interior, porque ele estava lutando. Agora Jesus está falando com ele como um animal, como um touro, um cavalo, que luta contra o seu domador, está amarrado, manietado, e o aguilhão ficava à ponta de uma vara, e quanto mais lutava, mais se feria. E ele está lutando contra aquilo que está em sua mente, mas ele é vencido e diz: o que queres que eu faça? E a partir desse momento, ele vira perseguido e caça, e também vai sofrer muito em prol da propagação do Evangelho da Paz, e ele abre o Evangelho aos gentios. Passo subtópico 3 para o pastor Eliezer, e também fazer os seus comentários. É isso aí, que lição maravilhosa que estamos estudando aqui, a lição número 2, e o apóstolo Paulo, de ser perseguidor, passa a ser perseguido. Deus trabalhou na vida dele e usou ele poderosamente. E aqui nós vemos que na história da igreja, né? No movimento pentecostal, nós vimos essas perseguições que aconteceu através de Saulo, perseguindo os primeiros cristãos, cheio da presença do Espírito Santo. E nós vimos, né, pastor Anderson, pastor Ricardo, acompanhando a história da igreja, e as perseguições continuam. Chegamos ao Brasil, os nossos pioneiros, Daniel Berger, Gunnar Winger, também sofreram perseguição. Homens que fundaram as igrejas, homens que abriram trabalhos, passaram por perseguição. E eu concluo esta lição dizendo a você o seguinte: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Mas a igreja não é uma organização humana. A igreja é de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E a igreja está esperando o arrebatamento, quando Cristo voltará nas nuvens para buscar a sua igreja. Pode sofrer perseguição, pode fechar templos, mas a igreja continua marchando, a igreja continua crescendo. Fecha uma igreja aqui, abre 10 lá na frente, abre 10 pontos de pregação, e a igreja não para, porque a igreja não é de homens, a igreja é de Cristo. Glória a Deus por isso. Guarde essa lição no seu coração e viva esse evangelho fervoroso, esse evangelho verdadeiro. Não se deixe levar pelas heresias, não se deixe levar pelo relativismo dos nossos dias, mas mantenha os princípios da palavra de Deus no seu coração e aguarde o arrebatamento da igreja a qualquer momento. Amém? Encerramos esta lição e convidamos você a não perder as próximas, viu? Estamos apenas na segunda lição, tem muito mais para aprendermos aí do apóstolo Paulo. Eu passo os microfones aos nossos pastores, pastor Anderson, pastor Ricardo, para fazerem as suas despedidas e as suas considerações finais. Foi uma alegria, um prazer estar aqui. Também deixo aqui o meu abraço aos irmãos que estão nos assistindo através do YouTube e também na nossa querida rádio 107,5. É sempre uma alegria estar aqui e não poderia concluir sem antes falar a respeito desta igreja perseguida, que tentaram, como disse o pastor Eliezer, o pastor Ricardo, destruir de todas as formas e não conseguiram. Jogaram os cristãos na arena, no Coliseu, ali em Roma, foram devorados por leões. Mas esta igreja, ela seguiu triunfante como uma locomotiva, e ninguém entra à frente de uma locomotiva, porque nada pode parar uma locomotiva, e a igreja de Cristo não para. Ela continua crescendo, e a igreja está cada vez crescendo mais e mais, e hoje há perseguições também na mídia, vemos aí
muitas coisas, calúnias e outras coisas que vêm para envergonhar o evangelho. Mas Deus tem levantado homens de Deus que têm empunhado a palavra da verdade, e sabemos que nós estamos com a palavra da verdade, que é as Santas Escrituras. E esta igreja foi fundada por Cristo e ninguém vai poder fechá-la, ninguém vai poder pará-la, porque Jesus mesmo disse em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Glória a Deus. Quero também agradecer essa oportunidade de estar aqui, mais uma vez, comentando esta lição tão maravilhosa. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Belfior, que tem sido o entusiasta da nossa escola bíblica aqui na nossa cidade, ao pastor Josias Rosa, que é o coordenador da EBD. Queremos louvar a Deus pela sua vida. Uma alegria estar aqui com o pastor Eliezer, né, o nosso segundo coordenador da Escola Bíblica Dominical, meu amigo pastor Anderson Nunes. Que Deus possa abençoar. E você que estava nos acompanhando até aqui, que Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Eu quero agradecer também aos ilustres pastores, em nome do nosso coordenador geral, pastor Josias Rosa, pastor Anderson Nunes, pastor Ricardo dos Santos, por esta valiosa cooperação aqui conosco no canal da IADIO e também pela 107,5 FM. O nosso abraço fraternal também ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Belfior, e ao nosso coordenador geral da EBD, pastor Josias Rosa. Você, meu irmão, você, meu amigo, não perca as próximas lições. É uma lição melhor do que a outra. Seja aluno da Escola Dominical, esteja conosco todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, em uma das nossas congregações. Deus vos abençoe, fique na paz do Senhor.